Então aqui podemos observar circulando as pessoas, são os humanos. Também observamos aqui os animais, as aves, enfim. Nessa outra parte, visualizamos o que brota, o que cresce, a vegetação, as árvores, as florestas. Na outra parte, nós vemos aqui o mar com as algas por baixo, se movimentando. E em seguida, visualizamos os fungos. Esse também é outro sinal para fungo. E na outra parte, através de microscópio, há micro-organismos, as bactérias. Todos estes são uma diversidade de vida, são seres vivos. Então, as pessoas, os animais, eles são seres superiores. Mas entre todos esses, podemos apontar características, semelhanças entre todos eles. Essas características estão em todos os seres vivos, são parecidos. E quais características seriam essas? É sobre isso que vamos explanar aqui. Então, ali estão as pessoas, os animais, nos seus corpos, há uma multiplicidade de células. O mesmo ocorre também com as árvores, as florestas, os vegetais que também têm células. As algas, os fungos, esse é outro sinal também de fungos, eles também têm uma diversidade de células. Os micro-organismos, como as bactérias, podem ter apenas uma célula, então são seres unicelulares. Bom, as pessoas e os animais, as árvores, as florestas, eles têm uma multiplicidade, uma diversidade de células, são pluricelulares. Já as bactérias podem ser apenas unicelulares. Entenderam? Então, sobre as células, essa é a semelhança que existe. Então, podemos retomar aqui que a primeira característica é a célula que todos eles têm. Agora, qual seria uma segunda característica? Bem, duas pessoas podem se unir numa união afetiva e elas podem ter relações sexuais e nessa reprodução sexuada há então a geração da gravidez, o nascimento do filho, o bebê. Então, o filho, ele é sim uma faculdade da reprodução, pode-se gerar as crianças. Então, a reprodução é uma característica geral que as pessoas, uma faculdade que as pessoas têm. Quanto aos animais, eles podem copular e na união sexual, há uma reprodução sexuada, na qual a gravidez nasce e cresce então o animal e eles se reproduzem. Essa é uma faculdade geral dos animais. As árvores, elas podem crescer, brotar, os vegetais, e as sementes fazem a propagação, a brotação, ou também pode ocorrer um tipo de reprodução por brotação, na qual é retirada uma parte da planta e é plantada, e a outra parte nova, ela brota, e assim há uma reprodução em cadeia, um tipo de reprodução assexuada. Também, nos mares, há um exemplo de reprodução relacionada à estrela do mar, a qual ela pode ser retirada uma parte do seu disco e depois a brotação da parte do todo o seu disco, ela se transformando num novo organismo, numa nova estrela do mar. Uma reprodução assexuada, e os micro-organismos, eles podem então ter a cisparidade e gerar mais outros micro-organismos. Então esse é outro tipo de reprodução também. Então, os seres vivos, eles têm a reprodução como sendo uma semelhança, uma característica deles. Mas podemos visualizar também uma terceira semelhança. Qual seria? Uma terceira característica.
é relacionado ao DNA. Então, as pessoas, elas têm a transmissão, a cópia do DNA no momento da reprodução. E é difundido, então, entre os seres humanos, as suas características de DNA. Também os animais, eles podem transmitir a sua genética, as plantas, as árvores, florestas também, a sua faculdade genética que pode ser transmitida, e assim os outros seres, como por exemplo os micro-organismos. Então, a hereditariedade, capacidade genética de DNA, é algo característico dos seres vivos, é uma característica deles. Podemos observar também uma semelhança, uma quarta semelhança entre os seres vivos. Qual seria essa característica? Está relacionado, por exemplo, a nascer, por exemplo, um bebê, crescer, depois envelhecer e morrer. No caso das pessoas, a reprodução sexuada, geração de gametas, a gravidez, nasce o bebê tão bonitinho ali, ele cresce, então é a fase de criança, depois desenvolve ainda mais, se torna um jovem, fica um adulto e com o tempo vai envelhecendo até falecer, ser enterrado. Então, os animais também têm essa característica. A reprodução é sexuada, a gravidez, nasce, cresce, fica um animal maior, jovem, depois de um tempo esse animal vai perdendo energia, envelhece e também morre. Os vegetais, as plantas, as florestas brotam, as mudas crescem, depois vão se desenvolvendo mais, raiz e caule bem forte. Com o passar dos anos, a planta vai perdendo a sua força, fenece, morre. Quanto aos organismos, micro-organismos, o nascimento deles é quando há uma nova geração, uma sessiparidade, a fase também daquele micro-organismo ser novo, ele cresce, mas depois envelhece também e morre. Então, essa é uma característica, uma semelhança entre os seres vivos. Nasce, cresce, envelhece e morre. É um ciclo. Nasce, cresce, envelhece e morre. É um ciclo. Então, esse ciclo geralmente é chamado ciclo de vida dos seres vivos. Então, todos eles há essa semelhança, essa característica, essa quarta característica que é o ciclo de vida. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. O ciclo de vida, certinho? E podemos também visualizar que nos vários seres vivos tem outra característica, uma quinta, uma semelhança. Qual seria ela? O metabolismo. E o que se trata o metabolismo? Bom, as pessoas podem fazer o metabolismo de duas formas diferentes. Por exemplo, relacionado à alimentação, tem o processo digestivo, que fornece energia para o corpo. A gente permanece saudável. Ou através do processo da respiração, e toda a respiração a gente traz O2, oxigênio, para circular no corpo. E há ali também a possibilidade de processos metabólicos, relacionados ao anabolismo também. Bom, então como ocorre o metabolismo? Vamos falar primeiro aqui, no caso das pessoas. Então elas se alimentam, esse alimento vai até o estômago, ao processo digestivo e começa a haver uma quebra. Essa quebra, esse catabolismo, as proteínas são então quebradas pelas enzimas para que os nutrientes, as vitaminas, sejam absorvidos pelo corpo. E assim o corpo permaneça saudável. Um outro processo que ocorre também no corpo, através dos órgãos, é que há necessidade de síntese. Criar, então, uma substância diferenciada para o corpo, que faz bem ao corpo. Então, é esse o processo do anabolismo, que
cria, então, o que o corpo precisa para ele permanecer trabalhando, permanecer saudável. Então, nas pessoas, há, então, esse catabolismo, a respiração e também o processo de anabolismo, gerando, então, as substâncias necessárias para o corpo se manter saudável. Nos animais, também pode ocorrer, bem semelhante. Então, eles se alimentam, vão ingerir alimento, há o catabolismo, para que o corpo possa, então, ter a energia. Eles também respiram, nos seus órgãos pode ocorrer os processos anabólicos, para que haja manutenção da sua saúde. E nas plantas há uma certa semelhança, mas a gente pode explicar aqui, por exemplo, o seguinte: no corpo humano, por exemplo, a gente tem a mitocôndria. Então, dentro da célula vai ter a mitocôndria. Nos vegetais, na célula vegetal, vai ter uma diferença que é o cloroplasto. Então, do que se trata o cloroplasto? Bom, a planta ela vai crescendo, absorvendo a luz do sol. Para ela absorver a luz do sol, é o cloroplasto que faz essa captura e transforma em energia para toda a planta. Então, o cloroplasto ele é fundamental. Ele faz a captura energética e gera então energia para a planta. A planta também respira. A respiração dela absorve então o CO2, gás carbônico, e gera glicose para toda a planta. E o O2? Bom, o O2 é o que a planta expira, é o que ela exala para que as pessoas, os animais, então, se beneficiem. Nós, as pessoas, os animais, capturamos o oxigênio. Então, a planta se alimenta de CO2, ela ingere CO2, respira CO2, e os seres humanos, o O2, que é o oxigênio, e há uma inter-relação entre as plantas, os animais e os seres humanos. Bom, e no caso da planta, podemos falar ainda de outra particularidade, que é a absorção de energia, e ela mesma cresce. Essa absorção de energia como sendo um alimento para o seu desenvolvimento. Ela é autótrofa. Ela vai pegar outro organismo e se alimentar? Não, isso não ocorre com a planta. Mas com as pessoas ou animais, eles são diferentes das plantas nesse sentido. Um ser, por exemplo, que precisa se alimentar de outro para obter a sua energia, ele então é um heterótrofo. Ele precisa de outro, por isso heterótrofo, para gerar a sua energia, o seu desenvolvimento. Já as plantas sozinhas, elas absorvem a luz, por isso são autótrofas e se desenvolvem. Então, as pessoas e as plantas têm essa pequena diferença. Então, é um pouco diferente, mas eles têm os processos metabólicos, e nesse caso, é sim algo comum, os processos metabólicos. E as algas, os fungos, eles também têm metabolismo. Também eles têm metabolismo, entenderam? Então, essa foi uma característica. Agora falamos sobre o metabolismo, que é algo semelhante a todos os seres vivos. Então, todas essas características que sinalizamos aqui, falamos sobre o quê? Primeiro falamos sobre a célula. Todos têm que ter célula. Depois falamos sobre a reprodução. Terceiro, falamos sobre a transmissibilidade do DNA, da hereditariedade. E a quarta característica foi sobre o ciclo de vida. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Ciclo de vida. E a quinta, falamos sobre o metabolismo. Então, que envolve buscar o alimento para gerar energia ou a respiração. No caso das plantas, elas são autótrofas, capturam a luz e geram sua própria energia. E elas também respiram. Elas também têm esse processo. Tudo bem? Entenderam? Então, essas foram as características gerais que explanamos aqui. Finalizamos.